Bom dia a todos. Hoje, dia 30 de novembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Hoje, a nossa pauta é a experiência de participar em Startup Weekend. Nós aqui estaremos hoje com nossos convidados Henrique Marcondes, Rafael Tonieto, Thaís Maté Charnets e Sara Nalério dos Reis. Pessoal, muito bom ter a presença de vocês hoje aqui. Assim, para poder falar dessa experiência aí que vocês participaram do Startup Week Maravilha, Santa Catarina, né? Foi nesse final, foi dia, agora me recordem, assim, foi dia 26, final de semana, no dia 19, né, de novembro, né? É isso? Dia 19, isso. Beleza, obrigado aí. Então tá. Aqui, assim, vou pedir para vocês primeiramente se apresentem aí, os nossos aliens aí, assim, agentes locais de inovação, assim, rapidamente aí. Quiser começar aí, Henrique. Olá, meu nome é Rafael. Rafael, manda ver. Pode ser você. Vamos lá. Meu nome é Rafael Tonieto, sou agente local de inovação, sou um bolsista do Sebrae e atuo na cidade de Cascavel e Palotina. E minha profissão é advogado. Maravilha. Pode ser, Henrique aí. Meu nome é Henrique Marcondes, eu sou economista, tenho mestrado em economia e atualmente também atuo aqui na região como Ali, agente local de inovação, no oeste do Paraná, principalmente na região de Medianeira e Santa Helena. Beleza. Obrigado aí. Thaís. Obrigado. Bom dia, meu nome é Thaís Maté Charneski, eu sou contadora de formação, sou agente local de inovação do Iguaçu Valley e atendo a Regional Oeste. Então, obrigado aí, Thaís. Sara. Oi, eu sou a Sara Nalério, eu sou administradora e trabalho como Ali em Toledo e Marechal. Beleza, então, Sara. Obrigado a todos pela apresentação. Assim, é uma equipe multidisciplinar de Sebrae, né? Legal, hein? Então, tá. O que a gente vai começar aqui, assim, é pelos sítios aí, assim, já que temos aqui o pessoal que participou das três equipes, dos três primeiros colocados, né? Então, isso é sinal que o pessoal do Oeste aí reforça bem os times, né? Tá. Então, quem começa aí? O Rafael? Isso, eu começo. Só deixa eu Então, tá. Vamos pedir para o preparar aqui Rafael, então. preparar meu tempo aqui também, né? Porque tem tempo. Isso aí. 5 minutos, né? 4 minutos. 4 minutos. Então, se der 4:10, está cortado já aí. Manda ver, Rafael. Só um minutinho. Vamos lá. Pois bem. Olá, meu nome é Rafael Tonieto e nós somos a Agro Conecta. A nossa equipe serve pela Thaís, Sara e mais um pessoal que hoje não está presente aqui, mas eu vou apresentar de forma rápida o pitch que nos fez levar à terceira colocação. Vamos lá. Alguém já se perguntou, eu vou traçar uma curiosidade para vocês aqui, algo interessante. Vocês sabiam que lá em 1840, 1890, a Irlanda ela teve um sério problema de alimentação? Pois é, esse problema de alimentação, ele cuidou especificamente do principal alimento que era deles, naquele determinado período. Então, pelo período de 2 anos, eles não tiveram uma produção suficiente para alimentar toda a sua população. E aí começaram as pessoas a sair do próprio país, e coisas inerentes a isso começaram a prejudicar a própria nação. Milhares de pessoas acabaram morrendo de fome. Então, nós vimos ali que havia um problema no agro. Desde que o mundo é mundo, o agro já tem um problema. E nós não tínhamos uma solução pronta, acabada ali, para que pudesse ser resolvido aquele tipo de problema. E aí que nasce a parte da nossa startup, que é essa desconexão do agro com as startups. Veja, que se fosse no mundo atual, hoje nós conseguiríamos conectar um pessoal que é do agro, que tem um devido problema, com as startups, que tem a solução que pode trazer tudo de bom para dentro de uma empresa, dentro do campo rural. Tentando explicar para vocês como é que essa parte de desconexão das startups com o pessoal do agro, nós fizemos uma pesquisa de campo. E nessa pesquisa de campo, nós identificamos que 79% dos agricultores dizem que têm a necessidade de resolver problemas e que não possuem pessoas para auxiliá-los nisso. E veja que 51% ainda dessas pessoas que foram consultadas disseram que eles não se sentem conectados com a rede de atores do agronegócio, cooperativas, técnicos e todas as pessoas afins que tenham a capacidade para poder resolver e poder auxiliá-los nessa expansão e nessa parte de resolução dos problemas propriamente ditos. Agora, tentando compreender como é que o mercado funciona, começamos a questioná-los.
vocês teriam interesse em se conectar com startups? A gente pode elaborar algo que seja da seguinte forma, uma plataforma em que o agricultor, pequeno, médio ou grande, possa colocar ali quais são os seus problemas pontuais e, na outra ponta, uma startup pode verificar o que está acontecendo e se ela pode resolver aquele problema. Essa conexão é uma forma mais fácil, mais sucinta, que pode ser feita através de uma plataforma. E aí, procurando essas pessoas também para saber, durante a pesquisa de campo, se eles tinham esse tipo de vontade ou não, descobrimos que as startups, em 90%, entrariam na plataforma para auxiliar os produtores. Somente, e ainda teve um percentual de 10% que não entraria. Então, nós vemos que tem, sim, uma quantidade gigantesca de startups interessadas em resolver os problemas do agronegócio. E aí nós começamos a rodar o MVP. E o que aconteceu nesse momento? Na plataforma, é claro, nós conseguimos conectar 10 agricultores com 10 problemas diferentes e 10 startups que estariam ali aptas a resolver esses problemas. Então, nós conseguimos conectar essas pessoas e deixá-los aptos para conseguir resolver os problemas cotidianos. E os problemas são variados. Dentre eles, nós temos o financeiro, logística, gestão, impactos ambientais e outros. Esses são os problemas inerentes à própria propriedade. E aí nós viemos para conectá-los. Como tinha essa ausência de conexão dos atores, viemos e criamos a plataforma. Eu peço para que vocês entrem na nossa plataforma e verifiquem ali o que está acontecendo de fato. Lá nós temos um campo em que os produtores rurais podem colocar os seus problemas de um lado e nós conectamos, assim, as startups para resolver esses problemas de forma pontual e assertiva, melhorando a qualidade de todos os produtos ali inerentes. Esses somos nós, a Conecta Agro, a AgroConecta. Perfeito? E o mercado, como é que está funcionando? Veja só, em uma pesquisa realizada pelo Sebrae, identificamos que existem 330 startups localizadas em 10 cidades do Paraná e 5.862 agricultores em 10 cidades do estado. Ou seja, há um campo enorme a ser explorado e nós estamos entrando nisso para conectar todas as pessoas e ainda divulgar esse trabalho, que é um trabalho muito bom. Modelo de negócio. Qual que é o nosso modelo de negócio? Veja que os agricultores aqui, eles não têm essa parte de gasto propriamente dito. Eles simplesmente têm que colocar o problema. Então, é uma assinatura, é uma receita recorrente que nós colocamos ali para que as startups, veja, aqui as startups, tá? As startups possam entrar nessa plataforma e ali, assim, conseguir identificar, captar esses problemas e nós, a partir do momento que eles são cadastrados, recebemos esse percentual, esse plano que eles podem estar ali dedicados. Cabe ressaltar aqui que, se eles fecharem negócio, nós ficamos com 6,5%. Nós estamos fazendo essa conexão, nós precisamos sobreviver, e a nossa startup ela serve para isso, para fazer essa conexão. Então, nós temos alguns concorrentes. Uma pessoa ela pode indicar uma startup, ela já é um concorrente. Mas veja que não tem ali, naquele caso, o senso de responsabilidade, de entregar de fato aquilo que deve ser entregue. E nós temos a Gegarage, que é uma das pessoas, uma das startups que também faz esse tipo de conexão, mas o nosso produto é diferenciado, porque nós visamos conectar de fato o agricultor na ponta, ir até ele e verificar o que está acontecendo para depois jogar na plataforma e termos toda a conexão que nós temos. Esse é o nosso time, nosso excelente time, timaço, que conseguiu resolver um problema em 54 horas, já rodando MVP, conectando as pessoas suficientes para conseguir resolver os problemas diários, e esse é o AgroConecta, conectando pessoas para soluções do agronegócio. Maravilha aí, Rafael. Parabéns aí pela apresentação. O pessoal que quiser fazer perguntas aí para o Rafael, já pode levantar a mãozinha ali, certo? Vou fazer assim. Assim, Rafael, só já vou perguntar aí. Vocês atendem, você já sabe segmentar, já tem segmento, a plataforma vai segmentar, por exemplo, conforme cada atividade e cada tipo de solução, digamos, para cada atividade do produtor? Ou como é que isso vai funcionar? Eu vou começar falando, mas os colegas também podem falar, tá? Mas a solução é basicamente o seguinte, inúmeros problemas. Uma propriedade rural, ela vive de problemas dia e noite, isso é fato. Então, problemas devem ser resolvidos. O trabalho ali é o agricultor ir lá e colocar o problema dele na plataforma. Ele escreve qual que é o problema dele. Então, são inúmeros. E de outra ponta, nós temos diversas startups. Uma startup de logística, uma startup de financeiro, uma startup que pode trabalhar com a parte de inspeção, ou do própria parte técnica, que é aquela que incorpora tudo aquilo de produtos dentro de uma propriedade em si. Basicamente é isso. Inúmeros problemas e diversas startups para poder conectar e resolver os problemas de forma pontual, rápida e célere. Tá. Minha percepção, talvez vocês conseguiriam fazer talvez um market fit, ou seja, juntar assim, o cliente e fazer casar a solução, né? Daí vocês vão fazer esse trabalho aí, né? Beleza. Exatamente. Odete, deu uma perguntinha, Odete, aí pode fazer.
Perguntinha para o Rafael que me deixou curiosa. Qual que era o alimento da época? Você falou lá. Batata, né? Tá. Era a tal da batata. Eles O comem que muita você batata. acha que é o alimento hoje que poderia nos dar escassez aí? Hoje nós temos uma alimentação, ela é mais variada, né? Mas os alimentos básicos no Brasil é o arroz, o feijão, nós temos a própria farinha, que ela é fonte para tudo isso, e além disso tem o milho também, que ele serve para inúmeros produtos, que é a maior parte da produção. Esses são os alimentos básicos que servem para todos, além também da pecuária e da agropecuária. Nós temos animais como o Toledo, por exemplo, que tem a parte dos porcos e tudo mais. Assim, hoje nós temos também a segurança de que nós temos uma rede logística. Sim, falta alimento no lugar do mundo, você tem outros lugares do mundo que vai produzir mais, né? E não há no mundo inteiro que vai dar seca, né? Era difícil você poder ter você pegar e transportar alimento de um lugar para o outro, né? Então, E a globalização nos trouxe isso. Gerou mais segurança alimentar para o mundo, né? E o Brasil, e assim, o agro brasileiro que mais gera a segurança alimentar para o mundo. Aí. Beleza, então. Mas veja só como é interessante, né? Em decorrência da guerra da Ucrânia, nós ficamos sem a parte de matéria-prima de calcário e algumas partes de adubo propriamente dita para a nossa produção. Isso fez com que os valores aumentassem de forma substancial. Então, imagine que esse problema pudesse ser largado dentro de uma plataforma e pessoas com competência conseguissem fazer algo do gênero para trazer esse tipo de produto e implementar na própria propriedade rural. Então, veja que era um problema pontual, um problema que foi gigantesco durante um período, mas que poderia ser solucionado por uma startup que pudesse estar nessa vertente. Exatamente. Bem. Pessoal, mais alguma perguntinha aí? Vamos passar para o próximo pitch, então? Valeu aí, Rafael. O próximo pitch é o Henrique ia fazer? Isso, perfeito. Deixa eu Então, compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo? Sim, estão vendo sim. Só um pouquinho, até que aparece Claro. o slide. Ele só está no navegador ainda. Né? Ah, não, ele é o slide é o navegador mesmo, perfeito. Ah, tá, beleza, então. Primeiro slide. Isso aí. Não, maravilha. Manda Tá, ver. de repente, só para contextualizar, Nilmar, como de repente entrou mais algumas pessoas, nós estamos na parte de apresentação dos pitches, que foram apresentados no dia 19, lá em Maravilha, em Santa Catarina, no Startup Weekend. Então, aqui nós estamos reapresentando esses pitches, do que foi construído naquele final de semana. E aí, depois a gente vai abrir para perguntas, né? Só para dar uma contextualizada. Isso aí. Posso começar, então? Pode começar. Perfeito. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Henrique Marcondes, eu sou economista e atualmente estou aqui representando a empresa Trabalho na Gringa e gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui não conhece alguém que deseja morar no exterior ou conhece alguém que está morando no exterior, seja para trabalho, para morar no exterior, né? E segundo o Datafolha, em 2021, 61% dos jovens no Brasil desejam morar no exterior. Ou seja, nós temos aí um mercado bastante grande para explorar nesse sentido de pessoas que desejam morar e trabalhar no exterior. E a nossa empresa, que estou aqui representando, a Trabalho na Gringa, ela busca sanar justamente isso, auxiliar as pessoas a irem para o exterior e já saindo daqui com emprego, com trabalho do Brasil. Isso que foi o Datafolha, né, 60% dos jovens desejam morar no Brasil, e a nossa empresa Trabalho na Gringa também fez uma pesquisa buscando identificar por que esses jovens ainda não estão morando fora do Brasil, o que os impediu, os não levou ainda a estar fora do Brasil, né? Nós chegamos à seguinte conclusão, que 42% das pessoas, nós entrevistamos aproximadamente 80 pessoas nesse final de semana do Startup Weekend, lá em Maravilha, e 42% dessas pessoas alegaram problemas financeiros para não estar morando fora ou trabalhando. 36% falta de acesso a informações críveis, fidedignas, 6% idiomas e 16% outros. Ou seja, a empresa Trabalho na Gringa, ela busca sanar esses dois problemas aqui. O de informação, buscando orientar essas pessoas com uma informação fidedigna, crível, honesta, e 42% buscando sanar também o problema financeiro, fazendo com que a pessoa já saia do Brasil com emprego para o exterior, com visto de trabalho, tudo mais, que ela não vá para o exterior apenas sem esse emprego e buscar lá, não, ela já sai daqui com trabalho e tudo mais. Então, é isso que a gente busca orientar aí as pessoas. Esse é o logo da empresa, Trabalho na Gringa.
E o que a Trabalho na Gringa faz? Nós buscamos fazer o seguinte: preparar esses candidatos para que eles, antes de eles irem para o exterior, preparar para entrevistas, auxiliar no inglês esses candidatos, dando dicas fundamentais ali para ele ir bem na entrevista, como conduzir entrevistas, dicas do inglês, mentorias exclusivas, toda mensais, mentorias exclusivas, tirando as dúvidas desses candidatos para como conseguir um emprego, como formar um LinkedIn campeão, como formar um currículo que seja competitivo para atrair a atenção de empresas fora do país. E contamos também com uma comunidade exclusiva para esses mentorados, tá? Para que eles possam trocar essas informações e irem se auxiliando também, tudo com apoio e uma supervisão também nossa da empresa no Trabalho na Gringa. E o tamanho desse mercado, tá? Aproximadamente 300 mil pessoas saem por ano para trabalhar e morar no exterior, 300 mil pessoas do Brasil. Nós estamos buscando apenas uma fatia desse mercado, que é em torno de 6 mil pessoas, tá? E isso nos geraria uma receita anual de aproximadamente 6 milhões de reais, com o nosso plano Gold, que eu vou apresentar na sequência. Ou seja, nós estamos buscando uma pequena parcela desse mercado para que a gente possa dar atenção a esses clientes que têm esse interesse de morar no exterior e trabalhar. Então, assim, dando uma atenção personalizada, mais exclusiva, e assim podendo auxiliar de um modo melhor aí esse pessoal. No final de semana lá do Startup Weekend, em Maravilha, nós já colocamos uma landing page, né, uma página para compra do curso, com um texto aqui descritivo, e o plano do curso, né? Da mentoria, perdão. E 14 pessoas clicaram para comprar, com interesse em comprar. Uma pequena divulgação que a gente fez ali, no final de semana, 14 pessoas já se interessaram em comprar esse curso, por 12 vezes de R$50 mensais. E nós tivemos também um desses clientes, ele gostou tanto da ideia, que ele já queria investir no negócio. Ele já falou, opa, eu tenho muito interesse nisso, estou pensando em ir para o exterior, e levar minha empresa para lá, adorei a ideia de vocês, gostaria de participar, sendo um investidor na empresa. Então, nós tínhamos uma reunião agendada com ele na quarta-feira, logo seguinte ao Startup Weekend, tá? E os modos de crescimento da empresa através de marketing, de anúncios em Facebook, Google, em demais plataformas, através de criação de conteúdo, que é o inbound, de textos, orientando essas pessoas que desejam buscar esse trabalho ou morar no exterior, tá? E nós temos o plano Basic, Gold e o Premium, tá? Com algumas distinções entre eles. E qual a nossa diferença dos concorrentes, né? Que seriam nossos concorrentes. Nós damos mais tempo de preparação para o nosso candidato, pelo menos 1 ano de acesso à plataforma, depois ele pode renovar com desconto, se ele quiser. E o nosso foco é principalmente na preparação do candidato para o trabalho no exterior. Então, a gente busca focar principalmente nessas duas vertentes. Orientar bem o candidato para que eles tenham um bom desempenho e competir com vagas internacionais e um maior tempo de preparação para esse candidato, através dessa mentoria, de guias, de e-books, aulas gravadas também. E essa equipe que constituiu essa empresa no final de semana, lá em Maravilha, eu, o Henrique e os demais participantes que não estão aqui presentes hoje, mas também ajudaram muito nesse desenvolvimento desse trabalho, entre designers, pessoal da tecnologia, de negócios também. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado. Fico aberto aí a questões, caso vocês tenham. Maravilha, Henrique. Muito boa apresentação aí, você. Me diz o seguinte, a gente sabe, você viu lá que a maior dificuldade, você falou que uma parte da dificuldade é financeira, né? Certo? Perfeito. Vocês já pensaram, digamos assim, em tentar empregar o pessoal no home office aqui antes, para eles poderem, digamos assim, começar a trabalhar com empresa estrangeira? Pensaram em colocar essa proposta na empresa de vocês, para eles trabalharem em home office para a empresa estrangeira, e daí depois eles aumentar a renda deles, aí depois ter condições de migrar? De migrar, né? Eu acho, de fato, isso parece uma boa ideia, né, Mar? Realmente é um ponto que a gente não havia pensado, a pessoa começar a trabalhar aqui depois ir para o exterior, né? Nosso ponto era a pessoa já ir direto para o exterior, sair daqui com emprego e tudo mais. Mas realmente é uma possibilidade, acho que seria bom, sim, até para a pessoa já poder juntar um dinheiro antes de ir. Realmente, seria um outro ponto. Eu acho que isso aí ajudaria a viabilizar a carreira de muitos, né? Eu acredito que a maioria vai ir lá, vai voltar a trabalhar no home office no Brasil, tá? Por causa do você ganha em dólar e gasta em reais, né? Então, a diferença de custo de vida, verdade. às vezes, faz com que a pessoa tenha uma vida muito melhor aqui do que lá, né?
Sim, penso eu, né? Perfeito, Porque os programadores da área de tecnologia, está acontecendo isso. Muitos programadores que ficam em home office no Brasil trabalhando com os gringos, né? Aham. Daí ganham em dólar e gastam em real. É, Alguém... mais comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Só levanta a mãozinha aí que a gente já libera aí. E assim, a equipe assim, já está engajada já para fazer o empreendimento aí mesmo já? por enquanto também é um stand-by, assim, Milmar. A gente deu uma parada depois do Startup Weekend, a gente até anda trocando, conversando um pouco, mas deu uma parada, assim, por enquanto. Não descartamos a hipótese de retomar ou de dar continuidade, assim, no projeto. Eu acho que realmente nesse final de semana, pouco tempo, a gente conseguiu avançar bastante, assim, em comparação se fosse desenvolver um projeto sozinho ou algo do tipo, então... Algum já tem alguém da equipe já tem alguma experiência internacional ou alguma forma Então, assim, de contato já com o exterior? Eu tive, Nilmar, essa experiência, e até isso foi um pouco da proposta da empresa, justamente, acho que se na época eu tivesse tido acesso a uma empresa como a Trabalho na Gringa, talvez tudo isso seria mais fácil. Acho que eu tive que pincelar muito conhecimento na internet. E aí fui trabalhar no exterior, voltei para o Brasil. E então a ideia é por que não orientar essas pessoas a também irem, né? Eu sou da área de economia, então hoje a gente escuta falar muito da área de TI, né, para as pessoas irem para o exterior, mas também há oportunidades para outras áreas, como administração, economia, né, área de negócios. Então seria mais no sentido de ajudar essas pessoas que querem realmente ter essa experiência de morar fora, passar um período. Então acho que sim, eu tive essa experiência e a ideia seria consolidar essas informações e tentar ajudar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Maravilha, então. Beleza, então. Parabéns aí pela Obrigado. apresentação aí. Agora vamos ver assim, a Odete, né? Odete Barros aí. Bem, Odete, tudo bom? Tudo. Aí, se quiser se apresentar também assim rapidamente, Opa, porque... slide. Então tá. Aí. Lá nos 2 slides. Cadê? Quem consegue? Quem que tá? Deixa eu mudar aqui, peraí. Volta, peraí. Parte técnica. Estão vendo? Acho que eu consegui por aqui. Todo mundo está me escutando? Estou ouvindo, sim. Estão ouvindo. Ah, Vendo a tá. apresentação. Ah, então tá. Beleza. Eu sou Odete Barros, nós somos da SunClean, né? E eu queria começar com uma pergunta para vocês, que seria: vocês sabiam que as placas solares tiveram um crescimento de mais de 200% somente no ano de 2019? Isso mesmo, é um crescimento absurdo em relação à economia da energia solar. Pensando nisso, no final de semana do Startup Weekend, nós saímos a campo para conhecer pessoas que tinham placa solar e saber como que era essa experiência da placa solar. Nisso, nós conhecemos a dona Clair, uma senhora de 58 anos, casada, dona de casa, gosta de economizar, trabalha com sua família, sempre ali com seu marido em casa, gosta de fazer a economia do lar. E descobrimos que dona Clair, como ela gosta de economizar, obteve as placas solares. Ela entende da importância de fazer essa limpeza da placa para economizar energia. Porém, como ela e seu marido, eles são já de idade, e as placas solares ficam no teto de sua casa, ela não consegue fazer essa limpeza. E ela sente uma grande dificuldade, até por parte da empresa contratada, como por ela, que ela não consegue alguém especializado para fazer a placa da limpeza da casa dela. E aí, o que dona Claire não sabe é que ela pode ter um prejuízo por sujidade. No caso, o que ela saiu de uma fatura de R$600, ela economizou mais de R$7.000 num ano com a placa solar. Porém, se ela deixa de limpar essa placa, ela pode perder em até um ano mais de R$5.000. Em 5 anos, ela perde todo o investimento da sua placa solar, simplesmente por não fazer a limpeza correta. Bom, SunClean é uma plataforma que conecta profissionais qualificados de limpeza para a placa solar
com os consumidores final. No caso da dona Clair. Então, o que nós fizemos? Nós conectamos e validamos nossa ideia esse final de semana através de uma plataforma, onde ela entra, ela se conecta com o prestador de serviço, ela escolhe por afinidade, marca dia, horário, a quantidade de placa que ela vai ser limpa na sua casa, e aí o prestador de serviço aceita essa demanda, vai até a casa da dona Clair, faz toda a limpeza e no final ele recebe deixando 10% para a plataforma. Validamos essa ideia no Startup Weekend, levando uma prestadora de serviço para limpar a sua placa solar. O que aconteceu? Um resultado que dona Clair ficou muito feliz e a prestadora de serviço também. A nossa projeção para o ano é mais de 2K de clientes atendidos e mais de 100 profissionais cadastrados na plataforma. Fizemos uma projeção para o oeste de Santa Catarina, que tem mais de 500K de moradias com placas solares. O que nós procurávamos no evento eram investidores para aprimoramento da plataforma, o marketing e como escalar o nosso negócio. A nossa equipe foi formada por um time de expertises em arquitetura, ciências sociais aplicadas, comunicação social, engenharia, marketing, saúde e tecnologia. Bom, SunClean transformando a vida das pessoas numa energia renovável. Opa, parabéns, Odete. Muito legal essa apresentação aí. Eu já tinha visto de assim surgiu essa necessidade, né? E assim as pessoas já atendiam informalmente, assim, mas eu não tinha ouvido falar de uma plataforma, né? Muito legal a ideia de vocês, certo? E assim, vocês já estão querendo colocar, já tem andamento para colocar a ideia em execução? Como é que tá? Na verdade, não. Na verdade, eu acho que a gente está ainda, né, amadurecendo bem a questão, a ideia, o projeto. Acho que foi algo para o Startup Week, de quem sabe, conversando com a equipe lá, vamos ver o que vai acontecendo ainda. Mas, assim, deu uma parada, a gente está se comunicando, mas não para desenvolvimento do projeto. Que hoje tem as diaristas que limpam casa, né? Diarista que limpa a casa, as coisas assim, mas que limpa para placa solar, acho que não tem isso. Placa solar, A gente conseguiu validar com 2 vendas, uma venda no dia, né? Da apresentação e a prestação de serviço lá no dia mesmo, e outra venda programada, no caso. O interessante assim, é que consegue validar, né? Eu acho assim, quando você vai lá e gera uma ideia e daí diz assim, é só uma ideia, mas alguém aceitar ela, né? Assim, aceitar ir lá e pagar pelo serviço, né? Intermediar, né? É o supra-sumo assim, de você ter uma ideia assim para o empreendimento. Não ter só ideia, mas ter assim, um empreendimento, um negócio que pode tornar um negócio viável. Certo? Ele é bem, na verdade, e até já aconteceu comigo isso, que eu tenho placa solar. A empresa nunca me deu suporte assim de limpeza, oferecendo uma limpeza para as placas. Quando eu voltei, cheguei aqui, eu entrei em contato com a empresa, perguntei para eles, vocês têm uma equipe de limpeza? A gente tem. Eles foram me dar resposta hoje, há 2 semanas já. Tipo assim, olha, vamos agendar a sua limpeza. E, olha, 2 semanas eu cheguei e já pedi. Na verdade, no final de semana do evento, sabe? Sim. Então, assim, ou eles estão com uma demanda muito grande, ou realmente não dão importância para que isso seja feito. E aí eu comentei, como vocês não me deram uma resposta, porque ela ficou de ver um dia, agendar, eu peguei e falei assim, não, vou contratar uma pessoa para limpar minhas placas. Inclusive, estava bem sujo. É verdade. E às vezes a pessoa nem sabe que está dando problema. Pois é. E aí o prejuízo que eu estava levando com isso, né? Você ficou sabendo no Startup Week, não? Fiquei. Fazia 5 anos, eu nunca tinha limpado minha placa. Então tá. Maravilha. Meu Deus, não sabia. Então tá. Alguém quer fazer alguma pergunta aí para o Odete? Tem que limpar, Odete, com uma certa periodicidade, uma frequência? Tipo, o ideal, uma vez por ano? Sim, na verdade, não é uma vez por ano.
a cada 6 meses em região metropolitana que não seja perto de região rural. Rural, dependendo da região, uma vez por semana. Então, assim, Bastante. o que acontece? A poeira, o pó do campo, né? Onde tem silo, placas onde tem silo, tem que ser uma vez por semana feita essa limpeza. Então, aí se você vê questão de, porque a pessoa vai limpar uma vez por ano, depois não limpa mais, né? Por assim, cada 6 meses, 2 vezes por ano. Mas a recorrência do interior, ela é muito maior. Só que daí o que as pessoas fazem? Limpam a cada 6 meses só, né? 2 vezes ao ano. Então, elas não têm essa informação que a higiene precisa ser feito semanal. Perfeito. Poder ter rentabilidade, né? Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Beleza, então. Bom, agora sim, vamos falar de, assim, essa equipe, assim, poder fazer uma apresentação, assim, falar um pouquinho da experiência do ter participado, né? Então, o Rafael que vai apresentar, né? Então, Sim, tá, eu volto Rafael. aqui, apresento mais um pouquinho. Tá, beleza, então. Rafael, então conta um pouquinho a experiência de, assim, os aprendizados que nós tivemos, assim, da participação do Zali nesse evento. Tá. Eu posso passar mais uns slides aqui? Será que Pode dá? sim. Será que dá? Vamos lá, então. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. E aí já... Daí o pessoal acho que vai cada um complementando e assim, né? Um bate-bola aí, né? Tá. Só para explicar o que a gente é e o que a gente faz. O Sebrae, ele é classificado da seguinte forma, tem umas divisões, tem as divisões dos ALIs, né? Nós temos o ALI Produtividade, o ALI Rural, o ALI Transformação Digital, Educação Empreendedora, Indicação Geográfica e o Ecossistema de Inovação. Esse ecossistema de inovação é o que nós nos encaixamos, tá? Então, lá, o ALI Produtividade, ele vai atuar nas empresas diretamente, né? Tentando auxiliar elas a conseguir uma produtividade maior. O ALI Rural é diretamente no campo, trazendo inovação. Eles atuam diretamente com o produtor rural. O ALI Transformação Digital, da mesma forma. Todos eles, até o Indicação Geográfica, eles atuam de forma pontual junto com o empresário, com o microempreendedor, com a pessoa que está lá na ponta mesmo, que faz parte da propriedade rural. Então, essa é a divisão que nós temos dentro do nosso do programa do Sebrae. E nós somos o ALI de Ecossistema de Inovação. Mas o que o ALI, o Agente Local de Inovação, ele faz de fato, né? A nossa missão é propor a organização, gestão e monitoramento do ecossistema de inovação, por meio de níveis de maturidade. Então, por exemplo, uma cidade, ela pode ter diversos campos, que pode ser universidade, pode ser campos tecnológicos, pode ser a parte de fomento, que são os empréstimos que nós fazemos para conseguir fomentar e trazer toda essa parte das startups e também do empreendedorismo em si. O motivo aqui é tentar expandir isso. E a nossa metodologia ela é fundada na CERT, então é baseada em 7 etapas, que são essas etapas aqui. A caracterização do ecossistema de inovação, o nível de maturidade, a identificação dos pontos de intervenção, a atuação conjunta dos atores, e aqui é o que nós entramos de fato como agente local em ecossistema de inovação, que é a organização para intervenção. Então nós vamos verificar como é que está o quadro de determinada cidade, Cascavel, Palotina e assim sucessivamente. A atuação conjunta dos atores, no caso, é verificar o que eles estão fazendo. Se é uma comunicação entre a parte da universidade, é uma comunicação por parte da sociedade em geral, para a parte do empreendedorismo. E o nosso monitoramento do ecossistema para que ele se torne saudável, pujante e consiga trazer todas as características básicas para trazer o nosso ecossistema como uma forma de fornecimento tanto de emprego como empreendedorismo e tudo aquilo que é afeto para o desenvolvimento humano. Nosso objetivo do projeto, então, é articular e realizar essas atividades. Esse quadro que eu estou mostrando para vocês aqui é o ecossistema de inovação. Então, é essa aqui que é a nossa principal prioridade. Quais são os programas de ações que são existentes dentro desse sistema? E essas são as 6 vertentes, tá? Só traçando um paralelo aqui. As 6 vertentes são programas e ações, instituições de ciência e tecnologia, capital, governança, políticas públicas e ambientes de inovação. E dentro de cada bloco desse, vão ter as instituições que são responsáveis e o que deve ser feito. Nosso papel é conectar todo mundo e fazer com que isso possa funcionar de forma saudável e que todo esse ecossistema, trabalhando junto nesse círculo, possa trazer uma inovação eficaz para as pessoas da ponta de fato e trazer essa parte do empreendedorismo e inovação. Então, a nossa atuação pontual, auxiliar na comunicação, auxiliar nas redes sociais, na realização de eventos e na governança, nas ações de governança, que são essas organizações que nós temos como que está acontecendo hoje, que é essa reunião, esse meetup.
E dentro dessas vertentes, nós temos também o nível de maturidade, que é fomentar, aumentar. Por exemplo, a aceleradora, nós estamos carentes de aceleradora, mas para ter aceleradora, nós temos que aumentar a quantidade de startups, porque aí a gente tem um gap, que a pessoa fala, eu tenho uma ideia, eu quero investir, eu quero atuar, eu quero abrir uma empresa. Todos esses campos são passados aqui dentro dessas 6 vertentes. E o nosso fator é colaborar, é fazer com que todo mundo trabalhe junto para facilitar esse serviço com o empreendedor propriamente dito. E essa é a minha parte. Startup Weekend. O que foi e o que é? O Startup Weekend Techstars é o seguinte, é um movimento internacional. Ele também é uma aceleradora. Mas ele é um programa de 3 dias, 54 horas, em que um aspirante em empreendedorismo ele pode experimentar a vida de uma startup. Então, ele sai de uma ideia, ele passa pela validação, passa pelo MVP e, por fim, ele tem que vender um produto. Em 54 horas, ele aprende toda uma estrutura na forma ativa de como que isso tudo deve funcionar. E os objetivos ali é melhorar o conhecimento das pessoas propriamente sobre a startup. Se sair uma startup ali que já está dando dinheiro, excelente, maravilha, temos mais uma startup. Mas se não sair, pelo menos a pessoa vai ter o conhecimento e a competência suficiente para montar a startup que quer no seu devido tempo. E assim ele vai ter todos os mecanismos e ferramentas suficientes para saber como é que funciona, desde a ideia até a validação do produto, inserção no mercado e, quem sabe, posteriormente, já buscar um investimento para aprimorar esse tipo de atividade. Então, aqui ele vai aprender com os melhores, porque é um grupo de mentores. Os mentores são pessoas com capacidade técnica que já tiveram startups e que vão fazer toda a mentoria. Então, nessas 54 horas, as pessoas elas vão trabalhar de forma eficaz, dando o apoio e suporte para aqueles que estão participando do evento para desenvolver essa startup. Tem um problema? Ó, mentor, me ajuda aqui. Eu não estou conseguindo resolver esse problema. Você pode me dar algumas dicas? Ele vai te direcionar e vai trazer todos aqueles campos que são inerentes à própria metodologia para a montagem de uma startup. Então, é assim que funciona. E aqui a gente conecta sempre as pessoas, o objetivo é conectar uns com os outros para fomentar toda essa parte. Em termos de número, são mais de 7 mil programas realizados pela Techstar. São mais de 150 países atendidos. São mais de 19 mil líderes comunitários que auxiliam as startups. E mais de 428 participantes ao total. Então, essa é a Techstar, esse foi o movimento que nós participamos, e o objetivo é trazer a instrução básica para uma pessoa que não tenha compreensão de como montar uma startup e sair um expert no final. Essa é a minha parte da apresentação e eu passo para os colegas. Muito bacana, né? Esse processo de criação da Startup Weekend, eles nos ensina muito, né? Principalmente a respeito de como é um trabalho em equipe, né? Que os pensamentos da equipe, as ideias, elas têm que estar em sintonia. Quando nós fomos pro evento, nós não sabíamos com certeza se essas problemáticas, elas seriam, ideias, né, elas seriam sugeridas pelo próprio programa, né, do Startup Weekend, ou se os participantes elencariam elas, né? E aí que o evento se tornou mais interessante, porque as ideias e as problemáticas, elas foram elencadas, foram sugeridas através da experiência de cada um, da vida real mesmo de cada um, né? Então, o processo realmente que nós aprenderíamos ali, ele poderia ser aplicado na prática. Então, sabíamos que a nossa missão era encontrar uma solução para um problema da vida real, né? E que né, dentro dessa equipe, a qual nós podíamos escolher participar, né, da ideia, né, que nós podíamos construir juntos numa equipe, era importante esse alinhamento, né, essa sintonia. Porque quando você trabalha em equipe, sozinho, você não vai muito longe. A sua ideia, talvez ela seja elencada, mas não tão eficaz quanto a ideia do colega. Então, essa troca de experiência, essa troca de informação foi importante nesse trabalho, nesse processo, para fortalecer. E isso é legal para a gente trazer para a nossa convivência no dia a dia. Quando a gente trabalha em equipe, é importante a gente estar unido e, muitas vezes, saber ser humilde para reconhecer que a tua ideia, talvez, não é tão eficaz quanto a ideia do colega, né?
Então, a partir desse processo que nós começamos a construir a equipe, com a problemática em questão, nós partimos para a mão na massa, para ação, execução. Nós chegamos, então, no consenso da mesma linha de raciocínio, na solução que a gente tinha que, aliás, o problema, né, que nós tínhamos alinhado, e encontrar uma solução para ele. Então, os membros da equipe, eles tinham e poderiam contribuir para toda essa solução. Nós fomos desafiados aí, porque nós tínhamos que coletar dados reais, né, dados específicos daquela nossa problemática. E falando um pouco dessa questão da criação da plataforma, para conectar, né, os fornecedores, conectar os produtores, conectar as startups, nós tivemos dentro do nosso processo a ajuda da tecnologia para solucionar isso, para obter esses dados, que foi através do Google Forms, né, através de enquetes no WhatsApp. Então, aí a gente conseguiu coletar os dados reais, né, de qual realmente era o problema dos produtores, né, e quais a solução que as startups tinham para oferecer. Esse foi um momento de muito aprendizado, porque realmente a gente teve que fazer acontecer, né, por mais que seja um trabalho em equipe, que houve essas trocas de ideias, a gente não podia esperar muito pelo outro, né? Então, a gente tinha que ser proativo, saber que a equipe estava contribuindo, mas que a gente não podia esperar pelo outro coletar os dados, né? Então, nós tínhamos que realmente ir atrás de encontrar os resultados. Com base nisso, de ser proativo, de estar dentro de uma equipe, nós também temos que pensar em criar uma confiança, né, com os nossos parceiros de trabalho, porque a equipe que foi formada, eles não eram colegas do dia a dia, eram colegas da região de Santa Catarina, eram colegas que nós nunca tínhamos conversado, então a gente não sabia como que aquelas pessoas lidam com os problemas, com as responsabilidades no dia a dia, né? Então, a gente tinha que confiar no trabalho do outro, né? Dar um voto de confiança para ele. Isso é um aprendizado importante para o nosso dia a dia, que trabalhar em equipe é saber confiar no outro, acreditar no potencial do seu parceiro, né? Acreditar que ele também tem as responsabilidades e que ele é capaz, né, de chegar junto contigo nos objetivos. Nessa experiência das 54 horas de imersão, nós cansamos, né, porque é um trabalho, assim, um pouco tenso, mas, como o Rafael já falou, nós tínhamos mentores. Então, os mentores, eles conseguiam manter o nosso foco, a nossa motivação. Eles vinham animados, inspiravam a gente, davam dicas, davam ideias. E quando a gente estava meio assim desmotivado, eles chegavam, animava a gente, falava, não, vocês têm que correr atrás, vocês têm que encontrar solução. Isso, levando para a nossa vida real, ele representa o papel de um líder, que o líder, ele instiga nós a sermos melhores, a sermos mais críticos, a sermos criativos, né? A manter a nossa motivação para seguir em frente. Então, é bacana, talvez, é bacana nós sermos, no nosso dia a dia, líderes, né? Incentivar os nossos colegas, incentivar os atores do nosso ecossistema para manter eles no foco, para manter eles motivados com os objetivos do ecossistema em si. E também no nosso dia a dia, nas nossas tarefas na empresa, né?
até no nosso cotidiano, na nossa rotina pessoal. Bacana também foi o aprendizado que nós passamos por momentos de crises por causa da tensão, quando a gente percebe que o prazo está acabando, né? No segundo dia, a gente já estava meio cansado, o cérebro da gente às vezes não colabora, né? Com toda essa criatividade, com toda essa tensão, né? Mas a gente também sabe que é importante ser resiliente nesse momento de crise, né? Que todo mundo está passando pela mesma situação, todo mundo fica cansado em algum momento, né? Então, a gente sabe que é importante se colocar no lugar do outro, né? Saber que ele também está cansado, esgotado, e importante ter esse senso de cooperação, o qual você tem que motivar a sua equipe também, né? Se colocar à disposição nesse momento de crise, ter paciência, saber que as coisas podem dar errado, que você tem que encontrar a solução e estar ali apoiando a sua equipe, ter o senso de cooperação, né? Isso acontece muito no nosso dia a dia. As coisas, às vezes, não acontecem do jeito que a gente quer. Então, nós estamos numa equipe, o qual nós podemos ser resilientes, né? Abraçar ele, né? Resolver essa questão, resolver a solução e cooperar com ele, né? Ajudar ele no que for possível. E também chega na reta final ali da concretização do processo, após as apresentações dos pitches e tal, aí você vê, nossa, esse foi o trabalho que eu ajudei a contribuir, né? Então, você pensa, junto com a tua equipe, que é um orgulho participar do processo, não pela premiação, mas sim porque cada um foi capaz, cada um fez a diferença. Então, levando para a vida real, é importante a gente comemorar, sentir o orgulho das nossas conquistas. Quando uma equipe ela é determinada e focada, tudo é possível. Você acaba colhendo os frutos do trabalho. Então, a nossa participação, é claro que o prêmio é bacana, ele é incentivador, mas nós fomos lá com o intuito de aprender o processo. Então, quando você chega ao fim desse processo, quando você conclui, eu acho que aí vem, tipo, a gratificação, né? É a gratidão de você pertencer àquele processo e sair de lá motivado. Poxa, eu tenho que levar isso para a minha região. A nossa região, ela tem abrangência para absorver isso, e vai ser essencial, vai ser excelente conseguir instruir e replicar esse conhecimento para os possíveis empreendedores, para aqueles que têm ideias de empreender. Então, fazer parte da criação e da solução de uma ideia, né, através da elaboração de uma startup, foi o principal motivo de nós irmos lá e trazer essa réplica desse processo. Agora eu passo para o nosso colega apresentar. Perfeito, comigo agora, pessoal. Vou buscar ser sintético aqui, em decorrência do tempo também, que já está se esgotando. Tá, pessoal? Basicamente, quais seriam as semelhanças e diferenças entre o ecossistema nosso aqui da região oeste do Paraná com o ecossistema da região oeste de Santa Catarina? Dando um passo atrás, falando um pouco da economia, né, dessas regiões que influenciam no ecossistema, elas são bastante similares, né, do ponto de vista da agricultura, dos frigoríficos, que tem na região também. Acho que no oeste de Santa Catarina, como aqui, tem esse foco para soja, trigo, na agricultura. Aqui nós temos a Lar, a Firmeza, lá eles têm a Sadia e a Aurora, que são bem fortes também. E eu acho que um diferencial que nós temos aqui na região oeste, que eu não pude perceber lá no oeste de Santa Catarina, talvez seja essa questão do turismo que nós temos aqui na região de Foz do Iguaçu e oeste, e todo esse intercâmbio cultural que advém com o turismo, né? E aí, voltando para a questão do ecossistemas da região, claro, tive uma percepção lá de Maravilha, conversando com atores da região também,
Maravilha é uma cidade pequena ali entre São Miguel do Oeste e Chapecó, que aí sim tem uma parte de inovação um pouquinho mais forte, com incubadoras, mais startups nas regiões, e uma interação maior entre os atores, mas eu pude ver que na minha percepção, conversando com o pessoal de lá, dando uma pesquisada também, que de fato o ecossistema deles ainda está numa fase de consolidação, assim, eles ainda estão buscando isso, que nós aqui já estamos talvez um pouco mais maduros nessa situação, na nossa organização, na nossa hierarquia, toda essa infraestrutura, esse ecossistema mesmo que a gente tem aqui. Lá parece que eles ainda estão buscando isso, essa interação. Eu acho que, de repente, Chapecó e São Miguel do Oeste ali são cidades um pouquinho mais proeminentes nesses aspectos, estão buscando levantar isso e ir à frente, mas olhando buscando ver essas semelhanças e diferenças, em síntese, eu poderia dizer que, de fato, nós aqui estamos um pouquinho mais consolidados, acho que temos uma interação um pouco maior que eles, e nós temos talvez esse diferencial também desse intercâmbio cultural e do turismo, que a gente também pode buscar explorar e tirar vantagem também para esse nosso ecossistema aqui da região, que eles lá, eu pude perceber que não há tanto isso, é mais um pouco mais fechado nesse sentido de turismo, esse intercâmbio todo cultural. Mas, em síntese, pessoal, para não tomar muito tempo, acho que seria basicamente isso, as diferenças, semelhanças do ecossistema. Foi rápida também, assim, a minha percepção, conversei com alguns atores lá da região, eu vi que eles têm tem muitas pessoas aqui do Paraná mesmo que vão auxiliar lá também, de Pato Branco, principalmente. O pessoal de Pato Branco é bem presente ali em Chapecó, em São Miguel do Oeste, Maravilha, auxiliando nessa consolidação do ecossistema deles. Mas é isso, eu já passo a palavra. Obrigado. Oi. Então, vamos para a parte mais prática. Os desafios para trazer o SW seja para Marechal, para Toledo, para cidades aqui na volta, mas principalmente para o Marechal, já que nós estamos tratando de Marechal. Nós precisamos do quê? De mais de 30 pessoas para participar do evento e menos de 150. 150 é o limite, para tu ter tempo de fazer todo o processo, porque é um processo longo, né? São 54 horas, é muita atividade, e o start inicial ali de tu achar o problema, na verdade é o que a gente leva mais tempo. Então, tu precisa de gente, óbvio, para participar do evento, mas tu também não pode encher muito, de jeito que tu não consiga fazer funcionar, que tu consiga fazer todas as etapas. A gente precisa de um grupo dedicado para fazer o evento. Eu tive conversando bastante com o pessoal de Maravilha, e ele disse que, assim, precisa de no mínimo 10 pessoas dedicadas ao evento. Como são voluntários, tu tem que conseguir engajar bem as pessoas, né? Porque elas têm o trabalho delas, a empresa, e ainda vão participar do evento. Então, estar engajada é muito importante. A gente precisa de patrocinadores, seja em dinheiro para fazer o evento funcionar de início, em produtos, por exemplo, a gente chegou lá, a gente ganhou, vinha camisa, copo, toda essa parte do evento, né? E o pessoal gosta de sair, a gente veio com bloquinho, caneta, tudo isso faz parte do evento. A alimentação, porque a gente chegava no evento, começava às 8 horas da manhã, aí tinha café, a gente saía às 10 horas da noite. Então, tinha café, almoço, lanche da tarde, a janta, para depois a gente ir embora. Então, também precisa fazer parte. E patrocinadores para as mentorias e premiações, porque as nossas premiações envolveram mentorias. Claro, teve algum prêmio, mas a maioria foi mentoria. A gente precisa dos mentores do evento, o pessoal que participa, que está lá desde o início, que conhece todo o processo, e o pessoal de apoio ali, quem já criou uma startup, que consegue montar, que sabe como funciona. A gente precisa desse pessoal. Um local grande e de fácil localização de preferência. E esse evento, aproximadamente, o de Maravilha, saiu 20 mil. Então, a gente já sabe mais ou menos quanto a gente tem que levantar, como fazer. Até porque a inscrição do evento é um valor baixo. Se tu for ver, o pessoal vai concordar comigo, é um valor bem, bem simbólico, assim, para participar. E a aprendizagem é enorme. Eu acho. Só lembrando, Nilmar, que esse Startup Weekend, ele não tem fins lucrativos, né?
Então, nós temos um facilitador, esse ele é credenciado pela Techstars, né? A gente não sabe certinho como que funcionam os custos dele, mas, assim, a mentoria, eles não cobram para ir lá fazer. Eles cobram, assim, deslocamento, né? Estadias, que é o custo básico. Mas para eles irem lá e fazerem a mentoria, eles não cobram, tá? Então, o programa, ele é sem fins lucrativos. Então, igual a Sara falou, a nossa inscrição é simbólico, provavelmente para pagar a taxa do facilitador e coisas bem, bem poucas mesmos, né? Beleza, então, pessoal. Muito bom a apresentação de vocês aí. Acredito que isso aqui vai ser um ótimo aprendizado aí para o pessoal do ecossistema, né? E assim compartilhar. Eu quero perguntar para vocês, aí, acho que todos participaram a primeira vez aí de Startup Weekend, né? Ou de Hackathon. Ninguém tinha participado, né? Ninguém tinha competido. Tá? Não. Eu lembro a primeira vez que eu participei do Startup Weekend lá em Foz do Iguaçu, né? E digamos assim, a gente entra um e sai outro. Não sei se aconteceu com vocês mesmo. Sim, e na verdade nós temos entre nós uma vencedora de hackathon já, que é a Odete. A Odete que foi com a gente, a Odete é vencedora de hackathon. A Odete estava mais acostumada com tudo isso. Dois, né? Né? Então, uma experiência boa, né? Mas eu digo assim, a cada vez que participa, você aprende coisas novas, né? Totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Na verdade, esse eu acho que foi quase uma... Dentro dos hackathons que eu participei, ele foi o mais chocante, na verdade, para mim. Porque foi uma pressão muito grande. Eu senti que eles estavam treinando a gente para replicar. Entende? Esse é o sentimento de startup. Porque o hackathon ele já vem com problema, né? Normalmente. E ali a gente tinha que criar o nosso problema. A gente tinha que desenvolver o nosso problema, desenvolver a solução. Lógico, isso já acontece, mas assim, foi uma pressão bem grande. Porque ao mesmo tempo que havia desestruturação do grupo, ali um pouco vinha o mentor e falava, não, calma. Mas daí eles vinham, parecia que desestruturava tudo, assim, mexia com as ideias da gente. E pivotava, juro, foi uma loucura. Não, que é muito comum, só que é maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu tive ódio dos mentores, depois eu falei, cara, eles eram maravilhosos, porque realmente eles fizeram um bom trabalho. É verdade. Isso é um grande aprendizado, assim, porque você vai com uma ideia todo contente, ou uma proposta de solução todo contente, eles começam a desmontar, né? E daí acontece assim, começa a equipe desmontar junto, e você sabe que você vê que a equipe está desmotivada, porque daí você tem que ir lá argumentar e convencê-los de que a ideia está dando certo, para se reanimar. É bem assim. Rafael, se quiser. É interessante colocar aqui que é um desafio de 54 horas, e assim, eles te viram de cabeça para baixo, é claro, mas boa parte daquilo que você vai viver numa startup, tu vai passar naquele determinado período. Então, é uma experiência muito intensa e que vai te dar uma base suficiente para que, se o teu negócio não der certo ali naquele Startup Weekend, você vai ter uma bagagem suficiente, competência suficiente para criar a própria startup. E além de fazer as conexões, porque às vezes você consegue descobrir um desenvolvedor lá, outra pessoa que mexe com design, outra pessoa com isso, outra pessoa com aquilo. No fim das contas, você tem um apanhado de pessoas que você pode se reunir depois e montar a própria startup. Nada impede que isso aconteça. Por isso que é interessante, não só o Startup Weekend, mas o networking também, que é feito dessa conexão de pessoas, esse movimento geral. Basicamente é isso que a gente vai tentar trazer aqui com a Techstars para a região oeste. Eu digo assim, um aprendizado holístico, né? Você aprende muita coisa, além do assunto, aprende a equipe, monta network, passa por problemas existenciais. Então, tá. Eu só lembro uma frase que vai levar para nossa, eu vou levar para a vida. Você não tem um problema. Isso não é um problema. Você não tem um problema. Como não tem um problema? Você não tem um problema. Gente, agora eu olho para as pessoas e falo, você não tem problema.
Então, tá. Beleza, pessoal, já são 9h11, né? Eu queria dizer assim, a gente vai encerrando aqui, né? Daí queria ver com vocês que mensagem vocês deixam para as pessoas, para motivar as pessoas a participar de um evento, a se engajar, a participar de uma imersão dessa. Se quiser aí comentar aí, ó, cada um, quiser deixar uma mensagem, ou alguém fala pelo grupo, né? Participou lá. Eu vou falar que eu não sou Ali, né? Isso Que aí. nós temos 4 Alis ali, então eles vão puxar a sardinha, né, pro negócio, né? Eu vou falar, gente, é fantástico. É simplesmente você sai com uma outra mentalidade, você cria uma conexão neural com você mesmo que é incrível. Eu acho assim que todo mundo dentro que quer trabalhar com tecnologia, que quer desenvolver um negócio, quer desenvolver uma startup, deveria participar de um evento desse antes de começar. Porque, assim, além dele ser extremamente imersivo, ele faz você sair da tua caixa e sair da tua zona de conforto, entrar em conflito com você mesmo, porém achar a solução e no final você falar assim, eu consegui. Então, eu acho que é essa imersão que muitas startups que estão vivendo hoje, que às vezes começaram e simplesmente, né, não tiveram uma orientação ao longo do tempo, deveriam passar. Assim, como startup e como pessoas que querem começar um negócio. Então, assim, ele é muito importante. Realmente, é um dos eventos mais importantes que eu pude participar e que eu tive a vivência na pele. Essa é a minha experiência. Maravilha. Eu digo sempre assim, né? Não adianta você ficar falando, sorvete de cupuaçu é bom, sorvete de cupuaçu é bom para as pessoas, né, que estão ao redor. Elas não vão dar importância, você tem que pegar e dar o sorvete para elas experimentar. As pessoas só vão saber a diferença quando participar de um Startup Week, né? Não adianta você falar, é legal, tem que ir, não sei o quê. As pessoas precisam experimentar, certo? É uma metodologia aí que pode transformar muitas vidas aí dos nossos jovens empreendedores. Hein? Bom, pessoal, alguém mais quer deixar alguma mensagem aí final? Eu ia só dizer que o pessoal do Marechal que tiver interesse, né, em participar, em querer ajudar também, nos procure, porque a gente precisa de pessoal para montar o evento. Então, nos procure. Tem o meu contato. Estou ficando mudo aí, Sara. Vamos movimentar o Oeste. Vamos sim. Vamos colocar a turma aí assim para trabalhar. É importante, né, Nilmar, a gente realçar que a nossa região ela é muito rica, né, nesse setor do empreendedorismo. As pessoas são muito criativas. Então, participar de um evento desse vai dar a experiência da prática mesmo, né? Igual o Dete falou, ali a gente vive cada processo, a fase da ideação, da validação, de como comprovar se a tua ideia é eficaz ou não, e chegar na conclusão, chegar no objetivo geral validado, né? Então, a nossa região é muito rica para isso. A nossa intenção agora, para 2023, é replicar isso em cada cidade do nosso ecossistema, né? Principalmente nas 7 cidades que estão integradas no ecossistema, e também puxar aquelas que ainda não estão tão engajadas, mas começar com esse programa para despertar o interesse do empreendedorismo neles. Maravilha. Tá. Henrique, quer falar também aí? Não, acho que basicamente isso, Neymar, apenas corroborar com o que meus colegas já falaram, dizendo que esse é o intuito, nós trazermos para a região oeste do Paraná esse evento, o Startup Weekend, e contar aí com a colaboração dos atores para que a gente possa se unir e trazer esse evento para cá, que realmente acho que é uma boa, ele é bem intenso, então acho que ajuda bastante aí na formação, consolidação de pessoas jovens que queiram empreender, é aberto a todos, né, mas visando de repente esse público também. E então acho que auxilia bastante nesse sentido, acho que pode contribuir bastante com o desenvolvimento desse ecossistema de inovação realmente da nossa região. Então, basicamente isso, em síntese. Beleza, então. Obrigado, Henrique. E só vamos pensar assim, para março aí, tem alguém disposto a criar um aqui em Marechal Rondon? Vamos ver, né? Organizar uma turma aí.
Bom, pessoal, agradecemos a participação de todos aí, imensamente. Fico grato pelo aprendizado aí que vocês estão compartilhando, assim, e trazer esse movimento, assim, da inovação, do empreendedorismo, assim, desses eventos, assim, que desperta muitas coisas entre os jovens. Aí. Então, agradecemos a participação de todos e até a próxima semana. Tchau para vocês, então. Até mais. Tchau, tchau. Até.